Sejam bem-vindas, enfermeiras de UTI, sejam bem-vindas à primeira live de 2024. Seja bem-vinda se você é nova no perfil. Meu nome é Bárbara Moreira, eu sou enfermeira intensivista há 15 anos, quase 16 anos de terapia intensiva e ensino enfermeiras como você a conduzir o paciente grave com segurança. Você que tem medo do paciente grave, você que tem medo da terapia intensiva, eu ensino para você. E esse 2024 a gente já vai começar falando justamente nisso, falando em como é que você, que é enfermeira de UTI ou que quer ser enfermeira de UTI, como é que você vai começar a dar seus plantões e não errar nas mesmas coisas. O tema da live de hoje é 3 erros que você não pode cometer no seu plantão em 2024. Então, se você está chegando, se você está assistindo no gravado, se você está aqui comigo no ao vivo, sejam bem-vindas. Se você está aí no gravado, comenta aqui para mim. Estou vendo no gravado, que para mim é importante. Eu gosto muito de saber quando vocês assistem no gravado, quando vocês assistem no ao vivo. No ao vivo eu vejo aqui, né? Mas quando vocês assistem no gravado. E é o seguinte, toda vez que a gente começa um ano, começamos um ano novo. Qual é a ideia? Qual é a ideia de você estar num ano novo? Muita gente faz um monte de promessas e pensa assim, ah, meu Deus, ainda bem que chegou um ano novo. Mas a ideia realmente de um ano para outro é que você tenha um fôlego. É um fôlego, porque a gente vem com muito corrida, e aí você chega lá e de repente, meu Deus, acabou o ano. E aí você ganha um fôlego para você continuar novos projetos que de repente você começou e abandonou. E isso acontece também na nossa vida profissional e acontece nos nossos plantões. Quantas vezes você está no plantão, aconteceu intercorrência e você não sabe como é que você vai conduzir a intercorrência. Meu Deus, todo plantão meu é um caos. Todas as vezes que eu tô no plantão, acontece alguma coisa que eu nunca sei resolver. Por que o plantão da colega sempre é muito tranquilo e o meu sempre é muito agitado? São situações que você vai cansando, porque você fiz tudo e não consegui, eu já tentei, eu já fiz. Mas o que que acontece? O que que acontece de tão diferente que com você não dá certo? Às vezes são os erros. Quando eu comecei a trabalhar, no meu primeiro hospital, meu hospital, então era meu. O primeiro hospital onde eu trabalhei na terapia intensiva era um hospital pequeno. Era um hospital pequeno. Era uma UTI de 10 leitos, mas o hospital era pequeno. E lá, neste hospital, eu ficava muito tensa todas as vezes que eu ia dar plantão. Primeiro, era o meu primeiro hospital. Eu não tinha experiência em terapia intensiva, mas até aí, né, compreensível, eu tinha acabado de me formar, mas eu tinha muito medo de dar esse plantão. Todas as vezes que eu entrava, eu tinha medo do plantão. Todas as vezes que eu entrava, eu tinha medo do paciente agravar na minha mão e eu não sabia o que fazer. Todas as vezes. Isso era sempre. Então, eu parava e pensava, poxa, o que eu tô fazendo? Ou o que é que eu não estou fazendo? Que eu tô errado sempre nas mesmas coisas. A ideia é essa, errar sempre nas mesmas coisas no meu plantão. Hoje eu elenquei para vocês, sejam bem-vindos, vocês que estão chegando aqui, vamos compartilhar, ó, tem um botãozinho aqui de compartilhamento, compartilhem essa live com mais pessoas, essa live é extremamente importante, é a primeira do ano, gente, é a sua primeira oportunidade de começar diferente, de trilhar a sua carreira intensivista e, ó, manter-se constante. Compartilhe essa live com todo mundo. Sejam bem-vindas. Olá, Sheila, meu amor. Seja bem-vinda. Selma, Nice. 3 coisas que muitas vezes... Oi, Jenny, seja bem-vinda. Três coisas que muitas vezes a gente tá lá no plantão. Fazendo e fazendo errado. Vou lhe dizer a primeira e eu tenho certeza que você vai se identificar. Primeira, não avaliar os pacientes. Eu, quando comecei a trabalhar, eu não avaliava meus pacientes. Sempre avaliava muito ruinzinho alguns, porque eu não tinha conhecimento, não tinha segurança, aquela coisa toda. Mas principalmente, sabe por quê? O que acontece com você, provavelmente? Porque o médico já tinha avaliado. O médico já havia feito a avaliação dele e eu pegava o prontuário médico, olhava ali e dizia, não, o médico já avaliou. Então eu via ali a avaliação do médico.
sistema neurológico, sistema respiratório, sistema não sei o que mais lá. Eu vi a avaliação do médico. E eu achava que aquela avaliação do médico estava certa, 100% certa. Eu podia confiar totalmente naquela avaliação. E eu não precisava fazer avaliação alguma. Eu pegava a avaliação do colega médico, copiava na minha. Naquela época, quando eu comecei a dar plantão, em 2008, na terapia intensiva, não havia no hospital onde eu trabalhava sistema eletrônico, então eu não copiava e colava. Era escrita, eu escrevia. Mas alguém aí escreve na evolução ainda, ou o hospital aí, quem tá aí me assistindo agora? O hospital onde você trabalha, a sua evolução é escrita ou é no sistema? Quando eu comecei, eu tinha que escrever, gente, ó. E eu pegava a evolução do médico e copiava. Quer dizer, a minha avaliação não valia de nada, principalmente porque eu não a fazia. E esse é um erro que muitas enfermeiras cometem dentro da terapia intensiva. Erro 1. Erro 1. Não avaliar os pacientes, velho. Meu amor, você precisa avaliar seu paciente. Você tem total condição de avaliar um paciente na terapia intensiva. Mas como é, professora, que eu tenho condição? Se eu tenho tanto medo, tanta insegurança, está precisando de conhecimento. Condição você tem. Você só precisa ter conhecimento. Ó, você é esse copo. Este copo tem condição de comportar água. Ó, até caiu aqui o feixe da garrafa. Ó, você é esse copo. Você tem condição de avaliar um paciente? Tem. E por que é que você não avalia este paciente? Porque você não tem, sabe o quê? Sabe o que é essa água? Você não tem conhecimento. Você não tem, ó, atitude. Você não tem, ó, postura. Você não tem, ó, segurança. É por isso que você não avalia o paciente e peita a equipe dizendo: eu avaliei e estou vendo que o paciente está em tal situação e precisa de tal e tal conduta. Você não vai definir condutas de outras categorias profissionais, cada qual no seu quadrado. O que você vai fazer é agregar. O que a gente faz, gente, é agregar. Então, o primeiro erro que você não pode continuar cometendo, caso você faça isso, caso a palavra 100% lá da prescrição, da evolução, mas professora, a evolução do médico, eu não estou dizendo que a evolução está errada, eu estou dizendo que você tem total condição. Lembre sempre dessa associação, você é o copo. O copo tem condição de comportar água? Tem. Então, você tem condição de comportar conhecimento, atitude, postura, coragem de peitar o que você está ali avaliando, porque é você que é a enfermeira. E se a enfermeira disser assim: olha, esse paciente não tem condição de ficar sem sonda vesical de demora, você tem que peitar a sua afirmação e dizer por quê. Fundamente. Cadê a fundamentação? E é aí que você cai. Por isso que muitas vezes as enfermeiras não fazem a avaliação, ou se fazem, não garantem a avaliação que faz, porque não tem como garantir com o argumento, ó. O argumento, conhecimento, não tem como garantir. Porque não tem conhecimento, não tem segurança. Então este erro é um erro que muitas de vocês continuam cometendo. Gente, você pode fazer uma avaliação. Se prepare para fazer essa avaliação. Tenha conteúdo para fazer essa avaliação. Aí você faz: professora, perguntem, tá? Vocês estão aqui, perguntem. Professora, como é que eu vou dizer que um paciente... Como é que eu vou dizer que um paciente tem que ficar com a sonda vesical de demora se sonda vesical de demora é uma das responsáveis por infecções relacionadas à assistência à saúde? Maravilha, você já deu um show aí. Já falou que entende de indicadores de saúde. Veja só, quando você faz a avaliação do seu paciente, você faz uma avaliação que eu chamo de avaliação inicial. É o que eu ensino para as minhas alunas da mentoria Domine Seu Plantão. A avaliação inicial. Na avaliação inicial você vai fazer o seguinte: bom, sistemas, eu vou fazer o quê? Sistema neurológico, sistema cardiovascular, sistema renal, tegumentar e por aí vai. Imunológico. Quando eu faço essa avaliação, meu amor, você faz essa avaliação e agrega, ó, casa.
sistema tegumentar. Eu vou chegar ali e vou olhar meu paciente. Você fez avaliação desse paciente? Fiz. Fez visita? Fiz. Era o seguinte, esse paciente é um paciente que tem uma lesão por pressão, estágio 3, a região sacral. Se o seu hospital tiver comissão de pele, já está sendo avaliado pela comissão de pele, fazendo um tratamento à base de tal e tal e tal, curativo especial ou tal cobertura, esta paciente não tem condição de ter uma sonda vesical de demora retirada. É você fundamentar a sua avaliação, meu amor. Você pode sim chegar no round e dizer, olha, esse paciente não tem condição de ficar sem uma sonda nasointeral. Mas, professora, eu não sou nutricionista. Mas quem tá ali fazendo a avaliação e quem tá beira-leito 24 horas é você. Os primeiros sinais de disfagia no paciente dentro da UTI, quem vê a enfermagem, quem vê a enfermeira que faz a avaliação. Você tá ali com o seu João e o seu João tá bebendo água, ó. Aí veio o café. Gente, que é isso? Tudo que seu João bebe, seu João tosse, ih, menino, tá engasgando, viu? Menino, tá engasgando. Ainda chega atrás de seu João e faz assim, ó. Né? Seu João bebendo água, ó. Gente, cadê a avaliação? O que seu João tem? Ó, seu João é um paciente que estava entubado há pouco tempo, ficou muito tempo prolongado de intubação, teve uma história de intubação difícil. Seu paciente, ou seu fulano tem uma história de ser paciente com doença de Chagas. Lá na última endoscopia visualizou um megaesôfago nesse paciente. É avaliação. Então, se eu estou ali, tô vendo que esse paciente, ele tá tossindo. Será que esse paciente não tá broncoaspirando? Ou será que esse paciente não tá com algum distúrbio de deglutição que está fazendo ele broncoaspirar? Ou a nível de consciência? Gente, a avaliação é sua. Entendeu? Então, você pode chegar lá na visita múltipla e dizer assim, olha, é o seguinte... Gente, vamos lá, seu João, mantém dieta, não sei o que, a nutricionista tá lá. É o seguinte, gente, eu tô observando que todas as vezes que vem a refeição do seu João, que a gente oferta, e ele vai se alimentar porque ele tem um autocuidado preservado, ele engasga, ele tosse com qualquer coisa, tanto com líquido, água, como com mais pastoso, mingau, que vem sempre ele engasga. Professora, eu não posso intervir na sonda, não é sonda. Ó você. Olha a sua avaliação fazendo diferença. É um erro muito comum. Confie em você. Confie em você. Mas para que você tenha essa confiança em você, e eu sei que não é fácil, porque eu já passei por isso, eu já estive nessa situação aí, na sua condição de não confiar em você. Para que você consiga fazer isso, você precisa realmente ter conhecimento. Por isso que eu tô aqui. E por isso que você tá aqui. Compartilha aí, compartilha, ó. Coloca aqui o botãozinho e compartilha, porque eu tô falando aqui coisas importantes. Quem tá aqui, coloca aqui pra mim, oi. Tá fazendo sentido o que eu tô falando pra você que tá aqui? Se você tá aí no gravado, coloca aqui pra mim no comentário. Sim, está fazendo sentido. Sim, realmente acontece comigo. Coloca aqui pra mim no comentário, pra eu saber que realmente está fazendo sentido o que eu tô falando. O primeiro erro é o erro de você não fazer a avaliação do seu paciente confiando na avaliação de outros profissionais. Ah, o médico já fez, o médico já avaliou, eu não preciso. Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Eu tava num hospital trabalhando. Aí teve um médico que falou assim pra mim, Bárbara, vamos tirar a sonda vesical do paciente do leito 14, porque ele vai sair de alta. Eu tinha acabado de chegar no plantão. Tipo, cheguei, recebi o plantão, foi muito cedo, tipo 7h20, 7h30, que ele fez a solicitação pra mim. Eu fui, preparei o material, olha só, a cascata de erro. Preparei o material, peguei a prancheta, a bandeja, coloquei material para retirada de vesical e fui lá tirar a sonda do paciente. Cheguei lá. Bom dia! Tudo bem, seu fulano? O senhor tá de alta? Tá sabendo já? O médico já conversa com o senhor? Não, tô sabendo não. Pois então o senhor tá de alta, vai pra enfermaria, nananana. Passa. Aí,
Eu disse, olha, é o seguinte, como o senhor tá de alta, o médico pediu para retirar aqui essa sonda que o senhor tá urinando. Tudo bem? Tudo bem, minha filha. Ô, gente. Quando eu peguei a seringa para desinsuflar o balonete, sabe o que aconteceu? Não era uma sonda vesical. Opa! Não era uma sonda vesical. O paciente estava com uma cistostomia. O paciente estava com uma cistostomia. Sabe o que é que isso significa? Imagine. Ele não estava com uma sonda vesical, ele estava com uma cistostomia. O médico chegou e me disse, retire a sonda vesical. Ok. Aí eu fui, preparei a bandeja, cheguei lá e disse, vou retirar a sonda. O paciente estava com cistostomia. Ele não avaliou o paciente. Ou se avaliou, não sei. Falhou alguma coisa ali. Eu não havia avaliado o paciente. E já cheguei lá para fazer, para meter a mão para fazer. O que ia acontecer se eu chegasse lá e tirasse aquela cistostomia? Você entende? Esse erro é muito frequente. Acontece muito. Enfermeira que não avalia o paciente. Então, erro 1, não cometa no seu plantão em 2024. Avalie o seu paciente. Não cometa mais o erro de não avaliar, se confiando em avaliações de outros profissionais. A avaliação da enfermeira intensivista, ela tem validade, ela tem peso e ela precisa ser respeitada. Agora, para que a sua avaliação seja respeitada, depende muito mais de você. Porque você precisa ter conhecimento, ter atitude de peitar a sua avaliação. Avaliou. Por quê? Coloque seu argumento. O argumento é que vai fazer a equipe e as pessoas confiarem no que você está falando. Não como eu que cheguei para fazer um procedimento num paciente que eu sequer havia avaliado. Tire a sonda. Vai tirar a sonda. Não tinha sonda. Era um dispositivo, era uma cistostomia. Aí eu voltei, e aí o que aconteceu, né? Eu voltei com o rabinho entre as pernas para o posto de enfermagem, o posto da UTI, na verdade. E aí falei com ele, eu disse, fulano, o paciente tá sem sonda. Como assim? Tá sem sonda? Impossível. E aquela bolsa ali com diurese? Eu disse, pois é, ele tá sem sonda. Aquela ali é uma cistostomia. Eu ia tirar o paciente, uma sonda que não existia. Eu ia tirar uma sonda que não existia. Por quê? Porque não houve avaliação prévia da enfermeira, que no caso era eu. Eu ia promover para aquele paciente um dano àquele paciente. Porque se ele estava com uma cistostomia, porque obviamente ele não estava podendo fazer. Não estava tendo outra via para eliminar a diurese. Imagine, se eu não tivesse observado, eu chegasse lá, apenas desinsuflasse a sonda da cistostomia, ó, avalie o seu paciente. Erro 1. Erro 2. Não comunicar-se com a equipe. Esse erro também é um erro cotidiano. Todos os dias você, com certeza, falha nisso, porque a equipe da UTI falha muito em comunicação. Não sou eu apenas que estou dizendo isso, com 15 anos de terapia intensiva, ensinando, formando alunas, sendo mentora de enfermeiras. Estudos científicos trazem que a comunicação na terapia intensiva, ela é extremamente falha. Por quê? Vou te dar um exemplo. Mais uma vez, um exemplo que aconteceu comigo, porque eu tenho muita história de quando eu errava muito. E as minhas histórias, elas são expostas aqui pra vocês, eu não tenho problema algum com isso. Eu falo mesmo, não tenho problema nenhum. Por quê? Porque eu sei que a gente aprende muito com os erros. Eu tava no plantão uma certa feita. E aí, a médica do plantão, que era, por sinal, minha xará, excelente, a gente estava muito bem, a gente conversava muito. Eu tava com uma médica no plantão e ela fez assim, ó, Bárbara, vê só. Vamos fazer um antibiótico tal. Não, vamos trocar o antibiótico tal de seu fulano. Vamos.
Cheguei na farmácia. Toque, toque, toque. Fulano, coleguinha da farmácia. A médica trocou antibiótico, trocou tal por tal, de fazer uma dose agora. Vou lá fazer a dose do antibiótico. Só que tinha um pequeno detalhe. Eu não era a enfermeira daquele leito. Só que eu sempre fui. Eu sou uma enfermeira que eu não fico restrita apenas ao meu leito quando o paciente tem necessidade de fazer algum procedimento. Então, se eu não estiver ocupada e a médica solicitar, o médico solicitar uma mudança de um procedimento, de um antibiótico, e eu puder ajudar a colega, eu vou e ajudo. Foi o que aconteceu. Não era meu paciente, aí o que foi que eu fiz? Fui ajudar a colega. Alguém aqui ajuda a colega no plantão? Você que está aqui me assistindo agora. Ajuda a sua colega no plantão? Se o colega estiver abafado lá, ou com dúvida, você ajuda? Eu era essa colega. Eu sou essa colega. Sempre fui. E aí eu fui, fiz o antibiótico que a médica pediu. Trocou, não sei o que, coisa e tal. Pronto. O que aconteceu? Olha o erro da comunicação. Que acontece muito, hein? Fiz o antibiótico. Cheguei na prescrição. Fui procurar, não estava prescrito ainda. Olha só. Aí eu disse, tá. Fiz, doutora, quando você terminar aí, você prescreve? Prescreve. Não. Fui para os meus leitos dos meus pacientes. Quem adivinha o que aconteceu? A dona do leito. Minha colega, a dona do leito. Não sabia que eu havia feito o antibiótico no paciente dela. Por que eu não falei? Porque eu não chequei, porque não estava prescrito. E o que aconteceu? A médica foi e prescreveu. Depois, né? Ela viu o medicamento prescrito e ela fez o quê? O que eu também faria. Ela fez o antibiótico. E aí? Ela fez o antibiótico. E aí? Se fosse você, o que você faria? Me conte. O que você faria? Escreva aqui pra mim. Se tiver alguém acordado aqui me vendo. Eu fiz o antibiótico, a colega foi e fez o antibiótico de novo. Segundo erro que você não pode mais cometer nos seus plantões em 2024, se você ainda não dá plantão, quando você começar a dar plantão em UTI, você não vai mais cometer, porque eu estou aqui te ensinando antes que você vá e cometa. Esta é a vantagem de você andar com quem já fez, com quem já passou, com quem sabe o que está fazendo. Quando você chegar lá, você já tem esse conhecimento. Quem chega cedo na fonte bebe água limpa. Não tem essa frase? Você tá aqui bebendo água limpa. Veja só. Eu fiz um antibiótico. A colega foi depois e fez novamente. Faltou comunicação. Então, não comunicar-se é o segundo erro. E é o erro que acontece muito na terapia intensiva. Eu não comuniquei a colega que tinha feito o antibiótico. A colega médica prescreveu e também não comunicou a colega que eu já tinha feito. A colega chegou, viu prescrito, não perguntou a ninguém se alguém tinha feito e foi lá e fez novamente. O paciente ganhou 2 doses de antibiótico, quando na verdade deveria ter ganho só uma. Graças ao nosso Senhor do plantão, dos desatentos e dos que não se comunicam, o paciente não era renal, o paciente não era idoso. Então aquela sobrecarga de antibiótico organicamente não impactou aquele paciente naquele momento. Mas poderia ter impactado. Poderia ter sido um paciente com todos esses problemas, que não poderia ter tomado 2 doses de um antibiótico. Além da questão da resistência bacteriana. Comunique-se. Comunique-se no seu plantão. Comunicação é o segundo maior erro que você não pode mais cometer em 2024.
terceiro erro. O terceiro erro é não seguir protocolos. Eu vim aqui te entregar 3 erros. Estamos no terceiro. O terceiro erro é não seguir protocolos. Mas como é que não segue protocolo, professora? Mas, professora, seguir protocolo na UTI. Não tem o que fazer, não tá ali pra fazer. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Todas as vezes que você estiver na terapia intensiva e você precisar seguir um protocolo, siga. Os protocolos, eles estão aí feitos para serem seguidos. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, o que é muito clássico na terapia intensiva? Muito paciente com sepse. Sepse é a doença que mais mata na terapia intensiva. Sepse é a doença que mais mata na terapia intensiva do mundo inteiro. Ok? Como é que acontece quando você está numa terapia intensiva e você tem um paciente com suspeita de sepse? Aciona-se um protocolo. Ó, tem um hospital que você aperta uma buzina, um sinal, literalmente. Protocolo de sepse. Laboratório já sabe, farmácias já sabe, raio-x já sabe. Todo mundo que é envolvido já sabe. Raio-x nesse momento não. Mas todos os setores envolvidos, farmácia, laboratório, equipe de enfermagem, equipe médica, todo mundo já sabe que tem um paciente que está iniciando ali um protocolo de sepse. O que é um protocolo de sepse? Do que? Um protocolo que precisa ser seguido. Obviamente, fazendo adaptações, porque cada paciente é um paciente. Então, vai se individualizar? Vai, mas o protocolo ele vai ser seguido na sua essência. Então, não seguir protocolo é um grande erro que muito intensivista comete na terapia intensiva. E aí você que está começando agora, ou que está aprendendo, eu vou falar sobre sepse, inclusive na jornada UTI da Desconcentrada. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se inscreva na jornada UTI da Desconcentrada. O link tá na minha bio. Assim que terminar aqui a live, você vai lá e se inscreve. Clica no link da bio e se inscreva. Eu vou falar sobre sepse na aula 2. E muito intensivista não segue protocolo de sepse. E o paciente fica lá, esperando. Complica e muitas vezes morre. Terceiro erro, não seguir protocolo. O protocolo ele é importante. Gente, o protocolo ele não foi feito para dar mais trabalho. Ele foi feito para conduzir. Para pegar aquele paciente, conduzir da melhor forma. Para que aquele paciente tenha o melhor desfecho. O que é desfecho? O que é desfecho? Desfecho é quando você tem um paciente que não vai morrer. E vai sair de alta. Alta melhorada. Como o povo fala, né? Alta melhorada. O paciente ele tem alguns tipos de saída. Ele pode sair por óbito, pode sair por alta. O melhor desfecho é que ele não saia por óbito. Então, quando você segue protocolos, você consegue dar melhores desfechos. É um termo que a gente usa na epidemiologia. Eu estudo muito isso no meu doutorado. Desfecho. Incidência, prevalência. Ok? Terceiro erro. Eu te prometi 3, te entreguei 3. Vou agora recapitular para você, ó, colocar na sua cabeça, anotar aí. Fazer um print se você quiser. Vá anotando aqui nos comentários e faça um print para você não esquecer. Sheila disse: pediria desculpa à colega pela falta de comunicação. Comunicar ao médico arcaria com as minhas responsabilidades. Excelente comentário, Sheila. Quando isso aconteceu, inclusive, eu vou até dar esse desfecho pra vocês. Quando aconteceu, eu fiz o antibiótico, depois a colega fez o antibiótico novamente no mesmo paciente. Ocorreu uma falha. Não ocorreu? Ocorreu. Sheila disse que pediria desculpa. Eu fui e fiz exatamente isso. Pedi desculpa à colega pela falta de comunicação. Disse, poxa, eu não sabia, eu esqueci de te dizer, me passei, blá blá blá, que a gente força. Esse negócio de eu me passei, o paciente morre. Ah, me passei, morreu. Ah, eu esqueci, morreu. Ah, eu achei, a pior parte, eu achei que você sabia. Ninguém tá na sua cabeça, minha amiga. Não tem ninguém na sua cabeça pra achar. Eu achei que você sabia que eu tinha feito o soro. Pelo amor de Deus, é comunicação. Eu pedi desculpa, Sheila, pedi desculpa.
assumir a responsabilidade de não ter comunicado. E a médica, que era muito show de bola, médica muito boa, colega mesmo, também se desculpou. E ficamos ali, ó, torcendo e orando pelo nosso paciente, para que ele não tivesse nenhuma repercussão daquilo que aconteceu. É você reconhecer e aprender para não... O mais importante é aprender para não repetir, que isso não aconteça mais, por falta de comunicação. Tudo bem? Obrigada, viu, Sheila? Muito boa, muito boa. Se desculpar, assumir. A gente aprende muito quando a gente assume. Muito. Por isso que eu quero... Tô aqui mais uma vez e vou te convidar novamente. Se você tá aqui e ainda não se inscreveu na jornada UTI das Desconcentradas, se inscreva. É um evento, é um curso gratuito que vai acontecer no final desse mês. Começa no dia 29 de janeiro. Se inscreva na jornada UTI das Desconcentradas. Vai acontecer no dia 29 de janeiro, 31 de janeiro e 2 de fevereiro. A jornada é um curso que eu faço sempre antes de abrir turma para a mentoria Domine Seu Plantão. Então, se você é nova aqui, fique sabendo, a mentoria Domine Seu Plantão, ela vai para a 8ª turma. Eu tenho turmas maravilhosas, eu vou ter mais uma turma maravilhosa agora. Então, todas as vezes que eu vou abrir turma para a mentoria, eu faço a jornada, porque a jornada é um curso. E neste curso eu consigo elevar o nível de todo mundo que participa. São 3 aulas. Eu elevo o seu nível. Para quem entra para a mentoria para continuar comigo, já eleva o nível e já entra para a mentoria, ó, com mais segurança para os nossos encontros que são ao vivo, discussão de caso clínico, e as enfermeiras, elas saem prontas para tomar essas atitudes aqui. A atitude de chegar, avaliar o paciente, peitar a avaliação, sustentar o que avaliou diante da equipe médica, da equipe de fisioterapia, da equipe de nutrição, da equipe de qualquer equipe. E é isso que eu ensino na mentoria Domine Seu Plantão. Então se inscreva na jornada, que a jornada é um curso que eu sempre faço antes da mentoria. Clica no link da bio, jornada UTI 2 vezes concentrada. Clica no link da bio, se inscreva, porque dentro da jornada eu vou te ensinar como é que você vai conduzir o seu paciente grave sem medo de errar. Como é que você vai ter segurança no seu plantão? Como é que você vai fazer a avaliação e você não vai mais cometer nenhum desses erros que eu te entreguei aqui? Erro 1. Recapitulando, não avaliar o seu paciente. Erro 2, não comunicar-se com a equipe da terapia intensiva. Erro 3, não seguir protocolos. São 3 erros que certamente você conhece, certamente você comete e agora você não vai cometer mais. Nem você, nem nenhum dos seus colegas para os quais você enviou essa live e que está assistindo aqui comigo no ao vivo ou que está assistindo aí no gravado. Tudo bem? Simbora continuar? Continuar, a gente está começando 2024, a gente está começando 2024. Teremos lives, mais lives, o ano inteiro, porque eu quero muito continuar aprendendo com vocês. Este aqui é um momento no qual eu aprendo com vocês, é uma troca. Sheila já trouxe aqui a sua contribuição, vocês trazem contribuição, mandam dúvidas na caixinha. Eu aprendo muito com vocês, eu ensino com vocês e isso aqui é um crescimento. Tenho muito orgulho de estar aqui com vocês. Na próxima terça-feira estarei aqui novamente. Nós teremos lives esse mês inteiro, terças e quintas, pra gente ir, ó, começando 2024, estudando pra fazer diferente. Não quero mais ninguém no plantão com medo, não quero mais ninguém para fazer seleção para enfermeiro de UTI sem saber responder pergunta, porque não tem conhecimento. Vou te ajudar. Fica aqui comigo, tá? Se inscreva na jornada. Beijo pra vocês, obrigada a todo mundo que esteve aqui, que compartilhou, muito obrigada. Sheila, um beijo. A gente se vê próxima terça-feira. Estaremos aqui com mais uma aula, mais uma live. E ó, a gente se vê lá. Tchau, Letícia, tchau, Leila. Tchau, tchau, tchau. Beijo.